Olá a todos, meu nome é Luciano, eu sou instrutor de trânsito. A partir desse vídeo, nós vamos começar uma sequência de videoaulas sobre o conteúdo legislação de trânsito. Nós vamos ver alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro e também legislação complementar, que seria algumas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Vamos começar sobre o processo de habilitação. O processo de habilitação está previsto a partir do artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro. E ele fala para nós que o candidato, para a abertura do processo de habilitação, candidato que tenha interesse de se habilitar, para poder utilizar a via conduzindo veículos automotores, ele deve satisfazer alguns requisitos, A gente pode entender isso aí como pré-requisitos para se habilitar. E quais são os pré-requisitos para um candidato à habilitação? Ele deve ser penalmente imputável. O que é o ser penalmente imputável? Ele responde penalmente para os seus próprios atos. Não é o pai, não é a mãe que responde esse candidato. O Código de Trânsito Brasileiro, ele não faz a menção à idade. Ele fala só penalmente imputável. A gente tem a ideia da questão da idade aí por causa da Constituição Federal. Então o artigo 228 da Constituição Federal fala que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos à legislação especial. Então a Constituição, ela cita-se para a gente isso, mas o primeiro inciso do artigo 140 não faz menção à idade, mas a Constituição Federal, o Código Penal, sim fala. O que mais? Nós vamos ter aqui saber ler e escrever. O candidato tem que saber ler e escrever, ele não precisa comprovar nenhum tipo de escolaridade. Autodidata, aprendeu sozinho, nunca ter frequentado a escola, mas se sabe ler e escrever, ele pode se habilitar. Possui documento de identidade. Então o documento de identidade que a gente vai entender seria um documento que tenha foto e tenha assinatura e que seja reconhecido nacionalmente. Então qualquer documento pode ser considerado aí para abertura do processo de habilitação. Pode ser o RG, o registro geral, carteira de trabalho, passaporte e demais outros aí. Tem algumas até restrições em alguns estados, algumas portarias aí internas dos DETRANs dos estados, mas como a prova nossa é em nível nacional, então qualquer documento aí poderá ser considerado, desde que ele tenha assinatura e foto, para que você se habilite. E por último, nós temos aqui o cadastro de pessoa física, que é o CPF. O CPF, se a gente for no artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro, a gente não vê o CPF, a gente só vê o quê? O inciso 1, 2 e 3, que é o penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir documento de identificação. O CPF ele foi acrescido, ele foi acrescentado aí através da resolução 168, a famosa 168 aí do processo de habilitação. Então ela foi acrescida, então através dessa resolução 168 a gente tem também a necessidade do CPF. Não precisa do cartão, é necessário que tenha o número, Só o número resolveria o problema aí. Então esses são os 4 pré-requisitos, vamos assimilar esses 4 pré-requisitos, destacando aí o ser penalmente imputável, que seria você responder penalmente os seus próprios atos, não fala sobre idade. A gente tem essa ideia por causa da Constituição Federal, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Então, esses são os 4 pré-requisitos para se habilitar. O processo de habilitação, ele tem a duração aí de 12 meses. Desde que eu dou entrada no processo de habilitação, eu peço ao órgão executivo de trânsito o processo de habilitação, requer esse processo, ele vai ter validade aí de 12 meses. Esses 12 meses vão contar a partir do momento que você é registrado ou então pré-registra aí junto ao órgão de trânsito. Então, exemplo, quando você for ir na autoescola, por exemplo, certamente vai ser preenchido o formulário, certamente pedindo documentação pessoal lá junto ao Centro de Formação de Condutores. Lembra que você pode fazer isso aí pela internet mesmo, você mesmo, sem necessidade de procurar um Centro de Formação de Condutores. E aí, quando você faz aquele registro, você faz um pré-registro aí junto ao órgão de trânsito, em que vai ser gerado um número, Esse número é chamado RENACH, que é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Esse número vai acompanhar todo o processo de habilitação e depois, quando você se habilitar, ele vai vir na habilitação sua. Aqui a gente tem a assinatura e o número
do RENASH, do número do registro seu junto ao órgão de trânsito. E nós temos também a BINCO. A BINCO é Base Índice Nacional de Condutores. A BINCO ela destina ao arquivamento dos dados do condutor durante toda a sua existência. A gente percebe que o registro nosso ele fica em nível nacional. E através dessa BINCO, né, ela fica registrando a vida nossa como condutor, as mudanças de categoria, adição de categoria, toda a nossa situação como condutor. Através do número do RENASH é possível ter acesso aí à BINCO. Então as fiscalizações ali, né? Então mesmo eu habilitando em qualquer estado, por exemplo, estado nosso, que é Minas Gerais aqui no caso, mas você dirigindo em qualquer outro estado, você esse registro, esses dados, essa situação sua, ela fica em nível nacional. Então, o RENASH é o registro, o número, né, que vai vir na carteira, o registro seu, a sua identificação, e a BINCO é a Base Índice Nacional, ela seria o arquivamento de todos os dados, né, seria como se fosse a ligação de todos os DETRANs com o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, sabendo a situação nossa em nível nacional. Aqui nós temos a identificação biométrica. A identificação biométrica, né, foi através da resolução 287, e essa resolução ela fala para a gente que os serviços que a gente requerer sobre os órgãos executivos de trânsito vão ter que ser através da identificação biométrica. Por exemplo, o processo de habilitação, as mudanças ou adição de categoria, a renovação da carteira de habilitação, dentre outros. Para que isso? Na verdade, seria para identificar se é você mesmo que está fazendo o serviço, né? Se é você mesmo que está procurando o processo de habilitação, se é você mesmo que está adicionando ou mudando de categoria. Isso é para ter a certeza que essas aulas ou esse serviço está sendo presencial. Cursos e exames para habilitação. Nesse caso, quais são os cursos ou os exames que eu vou ter que passar para me habilitar? Nós vimos aí só os pré-requisitos, as exigências para a abertura do processo de habilitação. Nós vamos ter aqui o primeiro, seria a primeira etapa, na verdade, seria aptidão física e mental, e no caso, isso aqui na verdade seria os exames popularmente conhecidos como os exames na clínica, né, avaliação psicológica e médica. Depois nós vamos ter legislação de trânsito, que seria lá o curso teórico de legislação de trânsito, no Centro de Formação de Condutores, autoescola, e consequentemente também um exame. E por último, curso de direção veicular e consequentemente também um exame. São 3 etapas do processo de habilitação. Lembrando que cada etapa dessa eu tenho que passar. Tem que ser avaliado lá na questão do exame médico, psicológico, passar nessa etapa. Segunda etapa, fazer um curso teórico e passar na prova teórica, que é um exame teórico, e fazer um curso prático e passar no exame prático também. Então nós temos 3 etapas aí de um processo de habilitação. Cursos. Primeiro a gente vai fazer, né? É claro que depois da clínica, né? Passou nos exames da clínica, a gente vai procurar um centro de formação de condutor para fazer um curso teórico técnico, que seria o conhecido como curso ali, o curso de legislação, popularmente conhecido. Para fazer ou para tirar a habilitação na categoria A ou categoria B, tem que passar por esse curso teórico. Lembrando que são as primeiras habilitações que a gente pode tirar, né? Uma delas, na verdade, seria A ou B ou A e B. Então, para o curso teórico na categoria A e B, nós vamos ter que fazer 18 horas aulas de legislação de trânsito. Nesse caso, essas aulas de legislação de trânsito seriam as leis e regras, né, que a gente tem que conhecer sobre o trânsito. Direção defensiva, né, conceitos aí sobre direção defensiva. A direção defensiva ela tem um caráter complementar à legislação de trânsito, né? Nós temos que conhecer as leis, mas também não seria suficiente. Temos que conhecer os conceitos aí, as técnicas utilizadas aí na direção defensiva. Tem que presenciar aí 16 horas aulas. Primeiros socorros ou noção sobre primeiros socorros, nós temos aí 4 horas aulas. Convívio social no trânsito e meio ambiente, nós temos que presenciar aí 4 horas aulas. E funcionamento de veículos de 2 ou 3 rodas, de 2 ou 4 rodas, o pessoal chama popularmente de mecânica, né? Seria aí 3 horas aulas. Totalizando uma carga horária obrigatória de 45 horas aulas. Lembrando que essas aulas, elas têm aí duração de 50 minutos,
e no caso elas são através de identificação biométrica, como a gente viu anteriormente no slide. A necessidade aí que o aluno presencie essas aulas, né? São aulas presenciais, completando a carga horária de 45 horas aulas. Lembrando que tem que fazer nessa sequência, essas horas aulas, né? 50 minutos cada aula. Presenciou essa carga horária exigida, aí sim a gente poderia passar para as próximas etapas aí, né? Então, esse é o curso teórico técnico para as categorias A e B. Eu não vou especificar cada uma dessas disciplinas, que quando vocês estiverem nas aulas, vai ser passado certamente o conteúdo específico dessa carga horária. A parte de legislação de trânsito, por exemplo, é uma dessas etapas que vai ser passado no CFC também. Nós temos também o curso teórico técnico para a CC. A CC é a autorização para conduzir ciclomotores. Mais à frente a gente vai entrar um pouco mais de detalhes sobre ela, mas aqui a gente vai ver como é que vai ser o curso teórico para ela. Lembrando que também deverá fazer para a CC os exames na clínica. Vai ter que frequentar 7 horas aulas de legislação de trânsito, 10 horas aulas de conceitos aí sobre direção defensiva, uma aula de noção sobre primeiros socorros, 2 horas aulas. E aqui a gente observa que é um pouquinho diferente, né? Vai ser nessas 2 horas aulas a disciplina, né? O plano de aula lá do instrutor vai ter que ser tanto de convívio social quanto funcionamento de veículos também. Então, dentro de 2 horas aula a gente vai ter os conceitos sobre meio ambiente e, consequentemente, também noção sobre veículos. Então, lá no Centro de Formação de Condutores, o instrutor vai fazer um planejamento de aulas. Dentro de 2 horas aulas, ele tem que passar tanto meio ambiente e mecânica. A gente viu que para a categoria A e B, nós temos aí específico para meio ambiente e específico para funcionamento de veículos. Totalizando a carga horária de 20 horas aulas. Também, cada hora aula correspondente a 50 minutos. Então é um pouquinho diferente o curso teórico para CC, mas de qualquer maneira as disciplinas são as mesmas, só com carga horárias menores para tirar autorização para conduzir ciclomotores. Curso prático de direção veicular. O curso prático de direção veicular para a primeira habilitação, quer dizer, o condutor ainda não é habilitado, está tirando a primeira carteira de habilitação, ele tem que cumprir uma carga horária obrigatória. Por que a gente fala obrigatória? Porque tem a identificação biométrica para comprovar que esse aluno ele estava frequentando essas horas aulas aí, para o órgão de trânsito ter a certeza que ele cumpriu com a sua obrigação. A CC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, tem que presenciar 10 horas aulas. Dessas 10, 2 tem que ser em período noturno. Então tem que fazer quantas horas aulas para tirar CC? 10. Pronto. Mas das 10, pelo menos 2 à noite. Pode fazer todas à noite, no período noturno, mas pelo menos 2 tem que ser nesse período noturno. Para a categoria A, tem que fazer 20 horas aulas. Carga horária completa. Dessas 20, pelo menos 4 tem que ser no período noturno. Podendo, é claro, fazer todas à noite, mas é uma exigência pela questão da resolução 543 que seja pelo menos 4 noturnas. A categoria B tem que presenciar 25 horas aulas. Carga horária completa do curso para direção veicular, 25 horas aulas. Mas ainda tem mais algumas especificações. Hoje a gente tem o simulador de direção para veículos de 4 rodas, na verdade. E aí nós temos uma carga horária exigida também nele. Então, vamos entender assim. Carga horária total do curso para a categoria B, 25 horas aulas. Dessas 25, a gente tem que fazer 20 no veículo de aprendizagem. Então, no carro da autoescola, lá eu vou fazer o quê? 20 horas aulas. Sobrou quantas? Sobrou 5. Lembrando que dessas 20 ainda tem que fazer 4 no período noturno. Então, ficaria o quê? Eu poderia fazer 16 durante o dia, mais 4 durante a noite, dando 20 horas aulas. Sobrou
5 horas aulas aí. Essas 5 eu vou fazer no simulador de direção. Entenderam? Então observe. Tem que fazer 25 total. Vou pegar 20, vou fazer no carro da autoescola. Das 20, eu tenho que fazer 4 à noite. Sobra 5. 5 eu faço no simulador de direção. E no simulador de direção, uma das aulas vai estar simbolizando o período noturno. Aí eu acabo totalizando aí as 25 horas aulas obrigatórias. Adição de categoria. Nesse caso, o candidato ele já tem habilitação e ele quer outra, né? Então, nesse caso, já não é a primeira habilitação. Já tirou a carteira e vai adicionar a sua categoria. Como é que vai ficar? Para a categoria A, então quem tem B e quer uma A, ele tem que fazer 15 horas aulas. Observe que a categoria A, primeira habilitação era 20, ele só faz 15. Dessas 15, 3 tem que ser no período noturno. Fazendo 15, mas tem que deixar pelo menos 3 horas aulas aí para fazer no período noturno. Categoria B, então quem tem A e vai adicionar a B, ele tem que fazer 20 horas aulas. Lembra que para a primeira habilitação era 25. Ele tem que fazer 20. E como é que fica aí, né? Lembrando que também tem simulador de direção para adição de categoria. Dessas 20, ele vai fazer 15 no veículo da autoescola. Então, das 20, ele faz 15 no carro da autoescola. E dessas 15 que ele vai fazer no carro da autoescola, pelo menos 3 tem que ser à noite. Sobra quantas? Sobra 5. As 5 ele faz no simulador de direção. E no simulador de direção, uma das aulas noturnas vai estar simbolizando aí o período noturno. Entenderam? De qualquer maneira, o simulador de direção ele exige pelo menos 5 horas aulas para que você se habilite. Então, precisa fazer 5 no simulador. Lembrando que pode fazer até 8 opcional, mas exigidos são 5. Aqui nós temos a comparação, né? Primeira habilitação e adição de categoria. Primeira habilitação eu faço 20 horas aulas. Adição eu faço 15. Primeira habilitação na categoria B, eu faço 25 horas aulas. Adição eu faço 20. E nós temos aqui uma exigência, né? Que 20% da carga horária cursada do curso de direção veicular deveria ser feita no período noturno. Por isso que a gente tem essas horas aulas aí, né? De 20 eu faço 4, de 15 eu faço 3, de 25 eu faço 5, de 20 eu faço 4. Lembrando que quando é na categoria B, uma do simulador vai simbolizar a aula noturna. Então, seria a porcentagem, né? De 25, 20%, 4. De 25 é 5, de 15 é 3, de 20 é 4. Essa é a porcentagem de 20% aí que a resolução 453, artigo 3º, exige do candidato. Prova eletrônica. Desde outubro de 2009 foi implantado aí a prova eletrônica. Antigamente era uma prova escrita, né? A gente tinha que preencher o gabarito. Hoje a gente tem a prova eletrônica. Aqui, no caso, seria o tecladinho próximo do que vocês vão fazer na prova suas. Ela vai ter essa teclazinha verde, que é iniciar a prova. Vai ter a tecla cinza, que é limpar, apagar a marcação. Nós vamos ter as teclas amarelas, anterior e próximo, que vão passar a prova, vão mudar a questão, né, ou voltar a questão para a reavaliação da prova. A tecla vermelha é encerrar a prova. E as teclas A, B, C e D são de marcar opções. A, B, C e D. Nós só temos até a D, viu, pessoal? Essa aqui é porque antigamente até tinha a opção AE, hoje não tem mais. Então seria só A, B, C, D para as opções, né? Que seria uma prova de 30 questões e, consequentemente, a gente tem que acertar pelo menos 70% ou 60% da prova, dependendo de qual habilitação que a gente está tirando ali, né? Então, no caso aqui é só a apresentação mesmo da prova, né? É só porque vocês vão fazer, não vai perguntar como é que faz, que era só vocês olhar a telinha
o tecladinho lá, que está mostrando as nomenclaturas certinho. Então só para vocês terem uma noção de como vocês vão fazer a prova, né? Vai estar uma tela do computador, vai ter uma cabine e vai ter alguém para auxiliar vocês lá. Caso tenha algum problema lá na máquina, alguma falha do equipamento, certamente vai ser mudado vocês de cabine. A prova eletrônica, ela vai ser para a CNH, né, que no caso seria a categoria A ou B. Ela vai ser uma prova de 30 questões, sendo que o candidato tem que ter um aproveitamento de pelo menos 70% da prova. Então, de 30 questões, tem que acertar pelo menos 21. Se for ACC, é uma prova de só 15 questões e tem que acertar 60%, né, tendo um aproveitamento da prova de 60%. Então, de 15, a gente vai acertar pelo menos 9. Tem que ter essa mínima porcentagem aí para ser aprovado. Caso de 30 questões, no caso seria para as categorias A ou B, nós vamos ter que acertar pelo menos 21. Para a prova da ACC, autorização para conduzir ciclomotores, nós vamos ter que acertar 60%. Aí nós temos a resolução 168 e a 572 especificando para a gente essas regulamentações. Nós temos aqui a LADV, a licença de aprendizagem de direção veicular. Nós vamos finalizar o vídeo por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade vendo o que é a licença de aprendizagem, qual é o objetivo dela e como seria isso elaborado em uma questão para vocês em prova. Então, até a próxima videoaula.